E aí, tudo certo? Tudo certo. Tá bom. Passaram bem aí o feriado? Deu para descansar bastante? Mais ou menos. Mais ou menos. Beleza. Deixa eu preparar aqui a minha chamadinha. Achar aqui essa listinha, pera lá. Tá aqui. Dá para ver aí, pessoal? Hoje é dia 3. Dia 3, vamos lá. Ana Luísa? Presente, professor. Beatriz Moraes? Presente. Presente. Mila? Presente. Andara? Presente, professor. Já ativou a câmera. Davi? Emily? Presente. Gabriel Victor? Presente. Gabriela Alves? Presente. Júlia Bonilho? Guilherme Lopes? José Carlos? Presente. Júlia Caroline? Presente. Ana? Presente. Cauã? Levi? Lucas Scaler? Presente, professor. Vinícius? Matheus Almir? Murilo Aguiar? Murilo Cavalcante? Pedro Soares? Augusto? Presente, professor. Victor Hugo. Vitor Hugo. Passei alguém aí, pessoal? Alguém não respondeu? O Levi, o Pedro Soares e o Vitor Augusto escreveram presente no chat. Só um instantinho aqui, pessoal. Deixa eu ver uma coisa. Tem gente aqui aguardando. Só um minutinho. Muito bem, muito bem. Ok, deixa eu colocar aqui a apostilinha para vocês acompanharem. Dá para ver aí, pessoal? Dá, professor. Então tá aí. Nós estamos aí na página 41 da apostila, né? Começamos ao estudo dos gases. Então, na aula anterior, nós vimos aqui que os gases, né, têm as suas propriedades físicas. Então, mostrando, voltando lá para o estudo de um gás, né, só para dar uma relembrada. Gases são compressíveis, gases são expansíveis, gases são miscíveis entre si, né? Por quê? Porque eles têm as suas moléculas com um grau de liberdade muito grande de movimento, né? Se movimentam muito facilmente. Então, podem ocupar qualquer formato, qualquer volume, e são sujeitos a funções, a variáveis de estado, né? Que são pressão, volume e temperatura. Vimos a diferença entre a definição de um gás e de um vapor, né? Vimos lá que os gases, né,
obedecem a uma teoria cinética que os torna ideais, perfeitos para o nosso estudo. Os gases ideais, então, obedecendo essa teoria cinética de gases ideais, vão se comportar de maneira perfeita, com um movimento de partículas, né, desordenado, contínuo, partículas muito afastadas umas das outras, né, com as forças de atração entre elas muito pequenas, praticamente nulas. Essas partículas vão ter colisões perfeitamente elásticas com as paredes dos recipientes que as contêm, e esses gases, então, vão ter uma energia cinética de movimentação de partículas, né, aumentando à medida que a temperatura aumenta. É um aumento proporcional, né, de energia de movimentação. Vimos lá, então, as variáveis de estado. Nós precisamos de 3 informações para entender como que um gás está se comportando, qual é a condição dele. Pressão, volume e temperatura. Então, em termos de pressão, vimos a definição de pressão, é uma grandeza que está associada à força dividido pela área, onde ela é aplicada. Cada partícula, molécula do gás, exerce uma força na colisão que ela tem com a parede do recipiente, e a somatória dessas forças vai originar a pressão que o gás está em um determinado recipiente, né? Vimos o que é um barômetro, como que foi o funcionamento do barômetro do Torricelli. Vimos que existe a pressão atmosférica, que é a força aplicada pela massa de gás que existe na atmosfera na superfície do planeta. Essa pressão atmosférica, então, ao nível do mar, nós vimos lá pelo barômetro de Torricelli, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, daquela coluna de mercúrio que está em equilíbrio, né? Também na unidade em torr, 760 torr. Há outras unidades de pressão que nós trabalhamos. Essas unidades de pressão também podem ser dadas em atmosfera, pode ser dada em bar, e pode ser dada no sistema internacional como Pascal. E no caso da pressão atmosférica, uma atmosfera de pressão equivale a uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 1,013 bar, que equivale a 760 torr, e que é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, qualquer gás que nós formos estudar daqui para frente será um gás perfeito. E essa idealização de um gás vai acontecer quando você trabalhar com gases, né, a baixas pressões e a temperaturas também relativamente elevadas. Volume. Aí vocês já estudaram a questão do volume em outros conteúdos, né? Então, volume vai ser o quê? O espaço, né, ocupado pela massa. Qualquer massa que exista, qualquer matéria que possui massa vai ocupar um volume. E os gases não fogem disso, né? O volume, então, vai ser o espaço que a sua massa gasosa vai ocupar. Como o seu gás tem propriedades de compressibilidade e de expansibilidade, você pode dizer, então, que o seu gás vai ocupar o volume do que o recipiente que está contendo ele, né? Então, o volume de um gás vai ser sempre o volume do recipiente que o contém. Seja um balão, seja lá uma garrafa fechada, seja lá um recipiente qualquer, de qualquer formato, o volume que esse gás ocupa vai ser o volume do recipiente onde ele está contido. No Sistema Internacional de Unidades, o SI, a unidade padrão para volume, vocês sabem, é o metro cúbico. Mas você também tem outras unidades comuns que você trabalha para volume, entre elas o litro, L, o mililitro, ml, que é a milésima parte de um litro, o cúbico, que corresponde a 1 litro, e o centímetro cúbico, que corresponde à milésima parte lá do seu litro, né? Ou do seu decímetro cúbico. Então, aqui, as relações que vocês vão utilizar de conversão dessas unidades serão as seguintes. Sabemos que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. E que também 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Também sabemos que 1 litro
equivale a 1.000 mililitros, que equivale a 1.000 centímetros cúbicos. E que 1 metro cúbico equivale a 1.000 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 1.000 litros. Para passar para mililitro ou centímetro cúbico, basta multiplicar por 1.000 novamente, né? Então, eu vou ter 1.000 litros equivalente a 1 milhão de mililitros, ou 10 elevado à sexta potência, que é a mesma coisa que 1 milhão de centímetros cúbicos, também 10 elevado à sexta potência. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, peraí, 1 decímetro cúbico equivale a 1.000 litros. Isso? Era lá, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Ah, tá, entendi. Então, 1.000 decímetros cúbicos automaticamente equivalem a 1.000 litros. Isso, exatamente. Ok, depois entendi. E 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Vamos lá adiante, então. Temperatura, né? A temperatura, então, é uma grandeza que está associada ao grau de agitação das partículas que compõem lá a sua matéria. Então, está associada à energia cinética dessas partículas, energia de movimento. Quanto maior o grau de agitação das moléculas, partículas que compõem qualquer matéria, maior a temperatura. Então, qual que é a escala, né, que nós vamos utilizar aí para medir essa temperatura? Nós temos lá no Sistema Internacional de Unidades, o SI, a nossa escala é a escala absoluta, a escala Kelvin, que é representada por essa letra K. Ela é uma escala absoluta porque ela considera o zero absoluto, né, em temperatura. E ela é utilizada, então, em trabalhos científicos, e você vai, então, sempre que fizer os seus cálculos, utilizar a escala Kelvin. Na escala Kelvin, ela considera como o zero a temperatura mais baixa que existe no universo. Ela é correspondente, na escala Celsius, a menos 273,15 graus Celsius. Isso representa o quê? Representa a temperatura onde as moléculas, as partículas, não têm movimento, elas estão paradas, ou seja, com uma energia cinética zero. Então, é a escala absoluta. Claro que há outras escalas de temperatura, vocês estudaram isso em física também, mas nós vamos trabalhar sempre nos nossos cálculos utilizando a escala absoluta, a escala em Kelvin. Então, vejam os termômetros que são colocados aqui, nesse esqueminha. Mostra, então, o termômetro aqui da esquerda na escala Kelvin e o termômetro da direita na escala Celsius. Então, o que acontece? Na escala Kelvin, eu vou ter aqui o meu zero absoluto. Zero absoluto, zero Kelvin, convertendo para graus Celsius, vai equivaler a menos 273,15. Se eu pegar a temperatura, que é o ponto de solidificação da água, a água, então, ela solidifica na temperatura em Celsius de 0 graus Celsius, equivalente a 273,15 Kelvin. O ponto de ebulição da água pura, né, nós sabemos que é de 100 graus Celsius. E na escala Kelvin, corresponde a 373,15. De maneira que, isso tudo na pressão atmosférica, tá, pessoal? Essas medidas aí de ponto de fusão, ponto de ebulição da água, tudo na pressão atmosférica, que representa ao nível do mar, na pressão de uma atmosfera. Para converter, então, a temperatura Celsius para Kelvin, o que nós fazemos, então? Pegamos a temperatura em Celsius e somamos 273. Automaticamente, está convertindo para a temperatura em Kelvin. Tem outras escalas de temperatura? Tem. Tem no sistema inglês a temperatura em Fahrenheit. Vocês já estudaram, já sabem como que converte. Lá nos Estados Unidos, eles usam essa escala em Fahrenheit. Aqui no Brasil, nós usamos a escala em Celsius. Mas a escala Kelvin é a do sistema internacional. É a que é utilizada para os cálculos, para os trabalhos, né, científicos. Tudo bem, pessoal?
Tudo bem. Então, Tudo certo. nunca vai esquecer. Primeira coisa que você vai sempre se lembrar, quando fazer os seus cálculos, é que você tem que trabalhar sempre com Kelvin. Não pode lançar dados numéricos nas equações para os cálculos em Celsius. Sempre vai ser lançado em Kelvin. Portanto, se em algum exercício, se em algum problema que você encontrar, as informações forem dadas em Celsius, você tem que converter para Kelvin antes de fazer as contas, os cálculos. Tudo bem até aqui, turma? Sim, Tudo professor. certo. Vamos lá para as transformações gasosas. Transformações gasosas significa o quê, pessoal? Que você vai pegar um gás e esse gás vai estar numa condição inicial. Nessa condição inicial, ele possui as suas 3 variáveis de estado bem definidas: pressão, volume e temperatura. Se você modificar pelo menos uma dessas variáveis, se você modificar a pressão, se você modificar o volume ou a temperatura, pelo menos uma dessas variáveis você modificar, você vai estar, então, realizando uma transformação gasosa. Você vai obter outras condições no final do processo. Então, condições iniciais de pressão, volume e temperatura, se eu modificar uma, eu vou ter modificação nas outras condições, que vão ser condições no final. Vai haver uma transformação. Essas transformações podem acontecer em condições, né, específicas. Você pode fazer uma transformação no estado de um gás, mantendo, por exemplo, a temperatura constante. Se você fizer essa transformação mantendo a temperatura constante, as outras variáveis vão se modificar, a pressão e o volume. E a sua transformação vai ser chamada de transformação isotérmica, que significa mesma temperatura, temperatura constante. Se você fizer uma transformação gasosa mantendo a pressão constante, as outras variáveis de estado, volume e temperatura, vão se modificar. E a pressão permanecendo constante, essa transformação vai ser chamada de transformação isobárica, a pressão constante. E é claro, você também pode manter o volume constante em uma transformação gasosa. Nesse caso, a pressão e a temperatura vão mudar, o volume vai permanecer constante e a transformação vai ser chamada de isocórica ou isovolumétrica, que significa volume constante. E pode acontecer de você ter as 3 variáveis de estado mudando, modificando. E quando as 3 grandezas se modificam, você vai ter uma transformação geral. As 3 variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, se modificam, atingindo uma condição final de nova pressão, novo volume e nova temperatura. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Tudo. A primeira que nós vamos estudar aqui vai ser a nossa transformação isotérmica, ou seja, uma transformação onde a temperatura vai permanecer constante. Então, nós vamos ter que encontrar uma relação entre a pressão e o volume. Como que os dois vão se comportar? Qual vai ser a relação entre pressão e volume nessa transformação, uma vez que a temperatura vai permanecer constante? Aqui nas conexões ele coloca um texto, né, de um mergulhador. Esse mergulhador, então, ele vai estar sujeito a variações de pressão. Por quê? Porque conforme ele vai mergulhando, a pressão que a água exerce no seu corpo vai aumentando, porque eu tenho uma massa de água com um peso cada vez maior sendo exercido no corpo dele, à medida que ele afunda, que ele mergulha. Sabemos que no nível do mar, na superfície da água, a pressão é de 1 atmosfera. Existem cálculos que determinam que, à medida que ele mergulha 10 metros,
a pressão aumenta em 1 atmosfera. Então, se o nosso mergulhador, né, conforme ele vai aqui mergulhando, chegando aqui no fundo, lá no fundo do mar, ele fez um mergulho de 20 metros, reparem então que ele está sendo submetido a uma pressão de 3 atmosferas. Aqui, ó, 3 atmosferas. Por quê? Tem uma atmosfera na superfície, exercendo pressão no corpo dele, já está aqui essa pressão atmosférica, e tem toda essa coluna de água de 20 metros. A cada 10 metros, eu tenho uma atmosfera atuando. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer a somatória. A pressão total que ele sofre aqui é a pressão da coluna de água de 20 metros, que equivale a 2 atmosferas, mais 1 atmosfera da pressão da massa de ar. Então, ele está submetido a 3 atmosferas de pressão. Tudo bem até aqui, turma? Tudo certo. Tudo, professor. Aí o que acontece, né? Ele vai ter que utilizar um equipamento para isso, né? Ele vai utilizar uma máscara, o snorkel, né? O canudinho para respirar na superfície, nadadeira. Ele vai fazer uma inspiração profunda, né? Vai descer em apneia, ou seja, vai descer, né, com o ar trancado lá dentro dos pulmões e vai iniciar o mergulho. Conforme ele vai mergulhando, a pressão da água, né, vai exercendo cada vez mais força de compressão lá no corpo dele. Então, o que acontece? Ele vai ter uma pressão externa crescente, o ar dentro da máscara dele vai diminuir de volume, e ele, então, vai ter uma modificação nessas condições de volume daquele gás que ocupa os pulmões dele e a própria máscara dele. Percebam, então, que conforme a pressão foi aumentando no nosso mergulhador, lá no fundo a pressão é 3 vezes maior, ele vai ter, então, os volumes de gases, tanto dentro da máscara quanto no corpo dele, eles vão ser comprimidos, esse volume vai diminuir. Isso é um problema para o mergulhador, por quê? Porque quando ele respira, ele inala ar. Esse ar tem oxigênio e nitrogênio, 22% de oxigênio, 78% praticamente, vamos colocar, de nitrogênio. O nitrogênio não é absorvido, né? Ele não é metabolizado, ele é inerte, mas ele fica ali nos pulmões do cara. Conforme essa pressão aumenta tremendamente, ela faz com que o volume desse ar que está dentro dos pulmões do cara seja reduzido e o nitrogênio é forçado, então, a entrar no sangue. E quando esse nitrogênio entra no sangue, ele se dissolve e fica no sangue da pessoa. Se a pessoa fizer uma subida muito rápida, esse nitrogênio automaticamente, quando vai reduzindo a pressão, esse nitrogênio acaba saindo do sangue, porque ele é inerte, ele não se combina com a hemoglobina, e quando ele sai do sangue na forma de bolhas, ele acaba, então, provocando a embolia pulmonar lá no nosso mergulhador. Ele vai ter problemas, porque ele vai ter bolhas de nitrogênio circulando na corrente sanguínea, que vão parar no coração, nas cavidades lá do coração, e isso vai ocasionar nele um sério problema de embolia. E a pessoa pode até morrer com isso, né? Está explicado, então, por que os mergulhadores, quando vão a profundidades muito grandes, né, tem que ter um preparo muito grande, tem que ter muito cuidado no retorno por causa dessa questão aí da despressurização? Sim, né? Por isso que o ser humano não consegue chegar bem no fundo do mar, né? Por causa disso. E a gente não tem tecnologia suficiente para evitar que a pressão atmosférica atrapalhe, né? Então, aí é a questão do mergulho. Tem muitos mergulhadores aí, mesmo até profissionais, né? Mas o cara às vezes se mete a fazer mergulhos em alta profundidade, achando que tem, né, uma capacidade física muito grande, o cara é muito forte, isso e aquilo, e muita gente acaba, né, tendo esse problema e acaba se afogando e falecendo, né, sem ter atentado para esses cuidados, né? Tá certo? Certo. Então, vamos lá. Essa Professora, questão... a mesma coisa.
Quando a pessoa voa, né? Que tem pressão diferente também. Aí o efeito é o contrário. Quando a pessoa voa, o que acontece? Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Então, como a pressão atmosférica vai diminuindo, começa a haver um desequilíbrio entre a pressão externa e a sua pressão arterial, a sua pressão interna. Então, o que acontece, né? Além do ar ser mais rarefeito, e a pessoa ter mais dificuldade de respirar, porque ela não consegue, né, absorver a quantidade de oxigênio que precisa, aquela pressão atmosférica mais baixa faz com que a pressão interna dela fique desequilibrada com relação à pressão externa, e se você chegar no limite dessa situação, isso vocês vão aprender lá no segundo ano, porque que acontece, o sangue da pessoa pode chegar a ferver, e a pessoa acaba morrendo. Isso acontece isso acontece com a questão dos astronautas, né? O cara está no espaço, a situação é exatamente essa, né? Se o cara não tem um traje que equilibre a pressão, ofereça uma pressão interna dentro do traje para que ele se mantenha, se ele abre aquele capacete ou aquele traje no espaço, a própria pressão interna da pessoa, a pressão arterial dela, acaba por fazer com que o seu sangue ferva e a pessoa pode, então, até morre, né? Não tem condições, mas não tem como ela sobreviver. Vocês já tiraram pressão alguma vez na vida. Foram lá, a minha pressão normal, ela está normal, está 12/8, vamos dizer assim. O que significa 12/8 de pressão? Vocês sabem? Não. Significa 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. A pressão diastólica e a pressão diastólica e sistólica, é isso. Ou seja, a pressão quando o coração comprime e quando o coração, né, solta. Então dá um maior nível de pressão, um menor nível de pressão. Sistólica e diastólica. Esse 12/8 é uma abreviação que nós fazemos de 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Essa unidade, né, em milímetros de mercúrio que foi adotada aí para você medir pressão arterial. Tudo bem até aqui, turma? Tudo bem. Bom, então tá lá. Essa explicação, né, com relação ao ar que está dentro da máscara do mergulhador, que diminuiu de volume, né, ficou comprimido ali, ela é explicada pela lei de Boyle. Essa lei de Boyle, ela diz o seguinte para nós, que se você mantiver a temperatura constante, então é isotérmico o processo, acontece na temperatura constante, o volume ocupado por uma quantidade fixa de gás vai ser inversamente proporcional à pressão exercida por ele. O que significa isso, então? Quando uma coisa é inversamente proporcional à outra, se uma grandeza aumenta, a outra diminui, e vice-versa. Então, pressão e volume, numa transformação isotérmica, segue essa lei de Boyle. Elas são inversamente proporcionais. Se eu aumentar a pressão, o nosso volume vai diminuir. Se eu diminuir a pressão, o nosso volume vai aumentar. É uma relação inversamente proporcional. Observe essas duas figuras onde eu tenho um cilindro fixo, né, que é um pistão, e um êmbolo móvel, que é essa parte aqui que consegue se movimentar, comprimir ou expandir o gás. Então, o que acontece? Se eu tenho um gás que está dentro desse cilindro, numa certa condição de pressão inicial, P, volume inicial, V, e tem uma certa temperatura inicial também, eu tenho aqui o nosso êmbolo, essa parte móvel que está aqui em cima, coloquei um pezinho aqui, ó, tá vendo esse pezinho aqui em cima, turma? Esse pezinho aqui representa um P, ou seja, exerce uma pressão de 1 P. A temperatura permaneceu constante. O que eu fiz? Eu fiz uma transformação gasosa, onde essa condição inicial se transforma nessa condição final.
que eu faço? Eu coloco agora 2 pezinhos em cima do êmbolo, ou seja, 2P. Eu exerço uma pressão de 2P, eu dobro a pressão. O que acontece com o meu êmbolo? Ele desce, por causa dessa pressão, desse peso. Desceu. Desceu, ele comprimiu o gás aqui dentro. Veja que quando ele comprimiu o gás aqui dentro, a pressão no final é o dobro da inicial, 2P. E o volume no final do processo que o gás vai ocupar vai ser a metade do volume inicial. Notem que o volume final aqui, ó, esse espaço ocupado pelo gás, é a metade do espaço que o gás ocupava no início. Concordam até aqui, turma? Concordo. Vejam uma coisa importante também que nós aprendemos lá quando estudamos as razões e proporções em matemática. Quando eu tenho uma grandeza inversamente proporcional, o produto entre essas grandezas é constante. Então, as grandezas que eu estou trabalhando são a pressão e o volume. A temperatura é constante. Então, o produto, a multiplicação entre as grandezas, vai ser um valor constante, K. O que significa isso? Significa que se eu pegar a pressão inicial vezes o volume inicial, vai ser igual a pressão final vezes o volume final. Essa é a primeira equação que nós temos, é a equação da transformação isotérmica, lei de Boyle. Estão vendo ela aqui? Pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Isso numa transformação isotérmica que ocorre na temperatura constante. E é uma coisa até intuitiva, né, da gente pensar. Pô, se eu diminuir o volume do recipiente, onde está um gás lá dentro, eu vou estar comprimindo, a pressão vai estar aumentando, concorda? Ela tem que aumentar. E ela vai aumentar numa relação que é inversamente proporcional. Se eu pegar uma seringa lá de injeção, tampar a ponta, com um gás lá dentro, tem uma pressão lá dentro. Se eu começar a empurrar o êmbolo, eu começo a perceber que o volume está diminuindo e a pressão está aumentando. Concordam ou não? Concordo. Então a ideia é essa. E isso vai acontecer, claro, numa condição onde a temperatura está constante. A temperatura saiu da jogada. Ela ficou constante. Muito bem. Aqui, pessoal, é sempre importante colocar, né, a informação em termos de gráficos. Quando eu faço a expressão gráfica da transformação isotérmica, eu vou, então, ou seja, colocar num gráfico, num diagrama, as minhas variáveis de estado, pressão e volume. A temperatura é constante. Então, veja que no eixo vertical, eu tenho a pressão. E veja que no eixo horizontal, eu tenho o volume. Se eu pegar aqui o meu êmbolo e começar a fazer testes para poder colocar as informações no meu gráfico, em termos de pressão e volume, já que a temperatura é constante, vejam a primeira condição que eu tenho aqui, ó, desse primeiro cilindro e êmbolo. Quando eu coloquei 4 pezinhos aqui, ou seja, eu coloquei 4P, o volume que foi ocupado pelo gás foi um volume referente a um volume V. Então está aqui, ó, o primeiro ponto. Para 4P, o volume ocupado foi V. Vejam que no segundo êmbolo, cilindro e êmbolo, né? Eu tirei 2 pezinhos. Dos 4P, eu passei para 2P. Reduzi pela metade a pressão. Veja que se eu reduzir pela metade a minha pressão, passou para 2P, o nosso volume aumentou para 2V. Dobrou. Quando eu reduzi pela metade, eu dividi a pressão por 2, o volume dobrou, foi multiplicado por 2. Veja no terceiro êmbolo que agora eu tenho só um Pzinho. Eu tenho só uma pressão de 1P.
Ou seja, do que eu tinha no começo, 4P de pressão, eu dividi por 4, reduzi a pressão em 4 vezes. Dividi a pressão por 4. Notem que o volume, quando eu fiz isso, passou a ser 4 vezes maior. Quando eu dividi a pressão por 4, lá do início, o volume foi multiplicado por 4. Deu para entender a relação de grandezas que não são diretamente proporcionais, são inversamente proporcionais? Maior o volume, menor a pressão. Maior a pressão, menor o volume. Exatamente. E a proporção entre eles é essa, né, de ser inversamente proporcional. Essa curva que vocês estão vendo aqui, que é a partir de todos os pontos que eu possa trabalhar, ela é chamada de isoterma. Então, guardem esse nome, é uma isoterma. Por que ela tem esse nome? Porque a temperatura em que foi feito esse experimento é constante. Temperatura constante. Então, essa curva, que é chamada de hipérbole na matemática, é chamada de isoterma. Se eu fizesse esse mesmo experimento numa outra temperatura, mudasse a temperatura para um outro valor e permanecesse constante, digamos que essa curva foi feita num ensaio de uma temperatura de 100 Kelvin. Digamos que ela foi, né, todos os dados dessa curva, desse experimento, de pressão e volume, foi feito a 100. Se eu mudasse a temperatura e fizesse, vou querer fazer agora 200. A 200 Kelvin, eu vou gerar uma outra isoterma, que vai estar um pouco mais aqui em cima. Essa aqui vai ter sido feita a 200 Kelvin. Mas eu quero fazer uma 500 Kelvin. Beleza, ela vai sair aqui em cima. Outra isoterma 500. E se eu fizesse uma isoterma numa temperatura de 50 Kelvin, pessoal, ela estaria acima ou abaixo dessa primeira que eu desenhei? Estaria abaixo, né? Abaixo. Se eu fizesse a 50, essa isoterma ia aparecer aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Diminuindo, exatamente. Isso não está na apostila, mas é o comportamento das isotermas. Muitos exercícios aparecem dessa forma. Tem uma isoterma numa certa temperatura. Se eu aumento a temperatura, a isoterma é deslocada para cima. Se eu diminuo a temperatura, a isoterma é desenhada na parte de baixo. Mas a temperatura sempre vai permanecer constante em todos os experimentos que eu faço, entendeu? Entendi, professor. Então, vamos lá. Estão vendo esses dois carinhas aqui, o Charles e o Gay-Lussac? Já ouviram falar do carinha aí, do Gay-Lussac, né? E tem também o nosso amigo Charles. E Joseph Louis Gay-Lussac, esses caras aqui, então, eles faziam experimentos com balões de ar quente. E eles tinham muito interesse nisso, né? Principalmente o Gay-Lussac, porque ele trabalhava lá como colaborador lá de empresas que fabricavam dirigíveis, né? E o estudo desses gases para eles era fundamental, porque isso dependia, né, do material, do produto no qual eles trabalhavam. Essas transformações, então, essa transformação que está associada ao trabalho desses dois caras é chamada, então, de transformação isobárica. E o nome já diz, né, pessoal, que isobárica vai acontecer na pressão constante. Essa transformação isobárica, que acontece a pressão constante, é também conhecida, chamada de lei de Charles, né? Essa lei de Charles, pessoal, se você mantiver a pressão constante, o volume ocupado por uma quantidade fixa de gás vai ser o quê? Diretamente proporcional à temperatura absoluta no qual ele se encontra. Então, o que acontece? Se você tem numa pressão constante, você começa a modificar a temperatura, o volume ele vai variar na mesma proporção em que está variando a temperatura. É uma relação de ser diretamente proporcional. Veja o esqueminha aqui embaixo que é colocado. Então, eu tenho na situação inicial um volume inicial V e uma temperatura inicial T.
Eu tenho, então, aqui o meu gás ocupando esse volume inicial, V, ele está aqui dentro. E eu tenho aqui um Pzinho no êmbolo, que está empurrando esse êmbolo, exercendo uma pressão 1P, uma pressão inicial. Vou manter esse Pzinho aqui, ocupando a mesma, né, exercendo a mesma pressão P no êmbolo. A pressão permaneceu constante. No entanto, eu dobro a temperatura, eu começo a aquecer isso aqui. Vai acontecer essa transformação gasosa. Quando eu modifiquei essa temperatura, eu dobrei a temperatura final foi para 2T, adivinha o que aconteceu com o volume? Foi para 2V, o volume final. Quando eu dobrei a temperatura, o volume dobrou. Se eu triplicar a temperatura, o volume vai triplicar. E assim por diante. A relação entre eles é uma relação de grandeza diretamente proporcional. Isso é intuitivo também, não é intuitivo, pessoal? Se eu pego e começo a aquecer um gás que está preso lá numa seringa lá de vidro, que seja, se eu mantenho lá solta a seringa, submetida à pressão atmosférica, conforme eu vou aquecendo o gás, aquele êmbolo da seringa vai subindo, não vai? Vai fazendo com que o gás ocupe maior volume. E isso acontece de maneira diretamente proporcional. É a lei de Charles-Gay-Lussac, né? Onde que ela vai aparecer, então, em termos matemáticos? Em termos matemáticos, você colocar da seguinte forma: grandezas que são diretamente proporcionais, lá na matemática básica que nós aprendemos, a relação entre elas é a seguinte: a razão entre as duas é constante. Volume é diretamente proporcional à temperatura. Então, a razão, a divisão entre as grandezas é um valor constante, V sobre T. Se essas grandezas V sobre T, sempre que eu pegar nas condições inicial e final forem iguais, constantes, quer dizer, então, que se eu pegar o volume inicial dividido pela temperatura inicial, vai ser igual ao volume final dividido pela temperatura final. Está aqui a expressão matemática para a lei da transformação isobárica, ou lei de Charles-Lussac. Lembrando que a temperatura que você vai usar nesses cálculos é o quê, pessoal? A temperatura Kelvin, na escala absoluta. Tudo bem? Tudo certo, professor. Já temos duas equações para a nossa caixa de ferramentas. Já temos a equação da transformação isotérmica e temos a equação da transformação isobárica, que acontece a pressão constante. Vamos colocar no gráfico aqui, então, essas transformações, né? O nosso gráfico vai ser construído, então, com o eixo vertical, ordenadas, com volume, e o eixo horizontal, das abscissas, com a temperatura, em Kelvin. Reparem, então, que partindo de um volume inicial V, eu tenho uma certa temperatura inicial T. Notem que eu tenho uma pressão 1P, é o nosso Pzinho aqui no êmbolo, está aqui a situação inicial. Aí o que aconteceu? Você pegou e dobrou a temperatura, aumentou a temperatura para 2T. Dobrou a temperatura. O que é que vai acontecer com o volume do gás lá dentro? Ele vai dobrar para 2V. E o seu êmbolo, então, vai subir um pouquinho. Percebam que a pressão continua em 1P, continua constante. E se eu triplicasse para 3V, significa, então, que a temperatura também triplicou para 3T. Conforme a temperatura vai aumentando, o volume aumenta proporcionalmente. E vice-versa. Tudo bem até aqui, turma? Tudo bem. Sim. Agora vem a transformação isocórica. Na transformação isocórica, é a transformação que ocorre sobre volume constante. Ela é chamada também de lei de Gay-Lussac. Vejam só, pessoal, se eu mantiver o volume constante, significa que eu vou pegar como se eu tivesse uma panela de pressão aqui, ó. Eu travo o êmbolo, ele não se move, portanto, se ele não se move, não modifica o volume aqui dentro. E o que acontece?
Se eu começo a pegar e aumentar a temperatura aqui dentro, com o êmbolo travado, conforme a pressão vai aumentando, eu vou aumentando os pezinhos aqui, tá vendo? Não deixando o êmbolo subir, não deixando o volume aumentar, é evidente, então, que conforme a temperatura aumenta, a pressão vai aumentar, porque o volume está constante. Concordam ou não? É como se eu pegasse a minha panela de pressão, travasse lá a válvula dela, e aí aquele vapor que está dentro da minha panela começa a aumentar a temperatura, aumentar a temperatura, aumentar a temperatura, a panela começa a ficar com pressão cada vez maior, uma hora ela vai explodir, não vai? Sim. Sim. Então tá aí. Se eu mantiver o volume constante, quem vai variar será a pressão e a temperatura. Conforme a temperatura aumenta, a pressão vai aumentar na mesma proporção. São diretamente proporcionais. Se a temperatura dobra, a pressão também dobra. Se a temperatura triplica, a pressão também triplica, porque o volume está constante. Eu não deixo o gás expandir. Eu prendo o gás ali no mesmo volume. Ele vai aumentar a pressão cada vez mais à medida que eu aumento a temperatura. Como que eu posso, então, escrever isso de maneira, matemática? De novo, se é uma grandeza diretamente proporcional, significa que a razão entre as grandezas é constante. Significa que se eu dividir a pressão pela temperatura, onde o volume é constante, eu vou ter aqui uma constante. Então, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, quer dizer que se a pressão inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual à pressão final dividido pela temperatura final. Terceira equação de estado, onde o nosso volume é constante, a transformação é isocórica ou isovolumétrica, também chamada isométrica. Se você colocar isso num gráfico, você vai ter o comportamento também de grandezas diretamente proporcionais. Notem, então, que se eu tenho o meu gás numa condição inicial, onde ele ocupa um certo volume que não muda para a condição final, permanece o mesmo volume, se eu tenho uma temperatura inicial T, o meu gás vai ter uma pressão P. Se eu dobrar a temperatura para 2T, a pressão lá dentro do meu gás também vai dobrar para 2P. O volume permaneceu constante, esse volume aqui, o êmbolo não se move, então eu tenho a transformação aí isovolumétrica descrita por essa equação, né? Tranquilo aqui, turma? Tranquilo, professor. Ô, professor, Tranquilo. então, não tem como, tipo, mudar os três ao mesmo tempo? Ah, vai acontecer. Vai acontecer, sim. Ah, Vocês já perceberam que quando vocês fecham a porta do freezer, demora um tempo para você poder abrir depois? sim. Por que que isso acontece? O freezer, ele tem que trabalhar dentro dele numa pressão menor no seu interior. Ele trabalha com essa pressão menor, né, para que ele permita com que o ar ali fique mais rarefeito e a troca de calor que aconteça dentro do freezer com a serpentina, para jogar o calor para fora da geladeira, do freezer, né, ela seja feita com mais eficiência. E quando isso acontece também, quando há aquela refrigeração, funcionamento do motor, quando há uma diminuição brusca da temperatura no interior do freezer, você tem ali uma contração, né, do seu volume de gás que está dentro, o ar que está lá dentro, né, ele acaba reduzindo o seu volume. E o que acontece? Uma vez que você tem modificações nas condições de temperatura e volume, dentro da geladeira, então, você vai ter um ambiente que vai estar numa pressão que vai ser menor do que a pressão atmosférica externa. Então, se a pressão dentro da geladeira está menor do que a pressão externa, quando você vai tentar abrir essa porta, você tem que fazer um certo esforço. Você não consegue abrir porque a pressão atmosférica que está sendo exercida ali é maior do que a pressão interna, naquela massa de ar que está presa numa temperatura mais baixa. Isso vai fazer com que você sinta dificuldades, né? Tenha que fazer força
e você tem que esperar um pouquinho até que se iguale a pressão interna dentro lá do seu freezer com a pressão externa, que é a pressão atmosférica, até você conseguir, então, abrir a porta da geladeira. Tranquilo até aqui, turma? Tinha me falado, professor, que a Tranquilo. geladeira ficava fechada para não gastar tanta energia. Agora que eu me dei conta que minha vida é uma mentira. Então. Porque a geladeira que tinha isso para não gastar energia, não que era o volume, a pressão, etc. Então, o que acontece é que você abre e fecha, o motor é acionado o tempo todo, né? Ele é acionado para recuperar aquela temperatura dentro dele. Porque à medida que quando você abre, entra o ar quente. Você fecha aquele ar quente, ele vai ter que ser resfriado para atingir a temperatura de operação lá do freezer. O motor é acionado, o compressor, né? Aquele compressor acionado reduz a temperatura daquele ar quente que entrou. Mas quando reduz do ar quente que entrou, ele está num volume constante, né? O volume do freezer é o mesmo, a temperatura então vai diminuir bruscamente, o que vai acontecer com a pressão também vai diminuir bruscamente. Quando você tem uma pressão lá dentro menor do que a pressão atmosférica, então aí você tem que exercer uma força tremenda para poder abrir, é como se você tentasse empurrar aquela massa de ar atmosférico toda concentrada num só ponto, né, dentro do freezer. Pessoal, eu vou dar uma paradinha por aqui, porque depois, na próxima aula, eu vou ter que voltar aqui na lei das transformações gasosas, mas a equação geral, né? A transformação geral, onde eu vou ter a modificação das 3 funções variáveis de estado ao mesmo tempo. E aí nós vamos cair numa 4ª equação, que é a equação geral, que para nossa felicidade vai poder ser utilizada em todas as transformações gasosas, sejam elas isotérmicas, isobáricas ou isocóricas. Tranquilo, galera? Tranquilo. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma. Nenhuma. Beleza, então, moçada. Um abração a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio gasoso. Episódio de Jotão. Até. Obrigada, professor. O senhor também. Falou. Tchau. Tchau, professora. Boa Tchau, semana. pessoal. Boa semana, um abração, se cuidem. Tchau. Tchau, O senhor tchau. também.